Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o módulo 4. A gente vai trabalhar o conteúdo de citologia e bioquímica. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Brito. Dá uma olhadinha lá no canal. Esse aqui já é o 4º módulo que a gente está preparando, tá? Tem mais outros 3 anteriores para você. Então vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma charge, um meme, né? É outra estratégia também muito utilizada pelo Enem como texto base para poder vocês resolverem os itens. Então, vamos dar uma olhada, foi inclusive já item de prova, né? Isso aqui é da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, uma prova organizada pela FUMARC em 2018. Vejam bem, aqui tem um núcleo e ele diz, todos fazem o que eu mando. Aí as mitocôndrias respondem, só obedeço a mim mesma. Tem aqui o retículo endoplasmático rugoso. Ei, vocês aí, fiquem quietos, tem muito trabalho para fazer. E a gente vai vendo que cada uma dessas estruturinhas aqui da célula, ela tem uma fala que reflete na função que ela executa dentro da célula. Então, assim, uma das perguntas que a gente faz é como é que a célula funciona? A gente já viu o dogma central da biologia molecular. Então, a gente já entendeu o funcionamento do gene, RNA mensageiro, proteína. Então, a gente precisa entender como é que as células funcionam com as outras estruturas que estão presentes dentro dela. Então, como é que elas são tão parecidas, né? A gente já viu que existem modelos básicos, a gente viu que o dogma central ele é comum a todas as células que a gente conhece, o código genético ele é universal, mas a gente também, ao mesmo tempo que as células são muito parecidas, a gente vê, a gente vê que a célula muscular esquelética ela é diferente de uma hemácia, bem diferente de um neurônio, do músculo, mas o que torna essas células tão parecidas, já que todas elas têm exatamente a mesma informação genética e, ao mesmo tempo que elas têm o mesmo DNA, no caso aqui específico, com exceção da hemácia, né, porque ela não tem núcleo, o que faz essas células que vêm de uma mesma célula originária, todas elas vêm de um mesmo zigoto, com o mesmo DNA, o que faz com que essas células sejam tão diferentes? Então, galera, a gente começa a entender um pouco melhor quando a gente olha para dentro das células. Além dos genes, né, que ligam e desligam, é isso que vai fazer, de fato, a diferença entre uma célula muscular estriada esquelética para uma hemácia, quais genes que foram ativados e quais genes que não foram ativados durante a produção daquela célula, mas as organelas que estão dentro dela, a estrutura organizacional que existe dentro das células vai determinar qual é o funcionamento dela, o que ela precisa e o que ela dá conta de fazer. Então a gente tem 2 tipos básicos de célula, tá? Bota aí na sua cabeça. O primeiro tipo é a célula eucarionte. Então a célula eucarionte são as células que a gente tem. As nossas células humanas, são células que têm organelas membranosas dentro do que está determinado pela membrana plasmática. Quando a gente olha para uma bactéria, a bactéria ela tem a parede celular, tem a membrana plasmática e o DNA ele está reunido, está junto mais ou menos no meio da célula, mas ele não está protegido por uma membrana. Então reparem, ó, aqui a gente tem membrana aqui, tem membrana aqui, tem membrana aqui, tem membrana aqui. Lá não. As organelas que tem aqui é só o ribossomo, que é uma organela que não tem vesícula, não tem membrana, tá? Então esses são os 2 tipos básicos de célula. Normalmente, o pessoal gosta de comparar célula animal com célula vegetal. Então você saber identificar as estruturas de uma célula batendo o olho nela pode ser importante também para a sua prova, tá? Primeira coisa, célula animal não tem parede, então normalmente elas vão ser desenhadas com algumas deformações na membrana, porque é o natural dessas células. Já a célula com parede, ela tem um formato bem rígido, tá? A parede celular é isso. É um envoltório que está por fora da membrana, então toda célula que tem parede tem uma membrana interna. Então tem a membrana, aí tem a parede. A parede ela é chamada assim exatamente porque ela é mais rígida. As moléculas que formam ela são moléculas que não vão dar a mesma fluidez que dão para a membrana plasmática, tá bom? Então existem algumas diferenças, como por exemplo a presença de cloroplasto. A gente sabe que cloroplasto é aquela organela que tem clorofila, a clorofila é usada para fazer a fotossíntese, você não faz fotossíntese, então você não tem isso, essa organela. Quem faz fotossíntese são as plantas e as algas, elas têm organela cloroplasto. Então dá uma olhadinha, dá uma revisada que isso aqui pode te facilitar muito na prova, tá? Vamos falar sobre as estruturas mais importantes, as estruturas mais cobradas em época de prova.
Começando pela membrana plasmática. Gente, esse aqui é o modelo clássico de membrana plasmática, que a gente chama de mosaico fluido. Por que mosaico fluido? Se você reparar o que é um mosaico, né, ele é formado por diferentes estruturas até juntar um todo e ficar aquela estrutura de mosaico. Quando a gente olha para uma membrana plasmática, ela é exatamente isso. Né? A molécula mais importante e é mais presente na membrana plasmática é essa daqui, o fosfolipídio, né? Eu estou desenhando aqui ao lado de uma maneira simplificada. Então você vê que é de fato a molécula mais presente na membrana plasmática. Mas existem também alguns carboidratos associados a membrana plasmática, algumas proteínas que atravessam a membrana plasmática, algumas proteínas que só estão de um lado da membrana, algumas que estão do outro, e com carboidratos associados. Então, a membrana plasmática não é uma coisa simples, ela é extremamente complexa, tem vários tipos de moléculas. Tem molécula que está só de um lado, molécula que está só do outro, tem molécula que atravessa, tem molécula que está só na região interna, ó. Para quem não conhece aqui, ó, esse é o colesterol. E tudo isso, toda a membrana, ela está interligada por fibras, que são as fibras que formam o citoesqueleto. A gente pensa que as coisas estão soltas ali dentro da célula, mas não estão. É como se tivesse um monte de cabo de estrutura de, sei lá, como se fossem cabos de aço, tá? Vou fazer uma comparação tosca. Então tem uma estrutura aqui que está pendurada, mas tem um cabo segurando daqui, tem outro cabo segurando de cá, tem outro cabo daqui, outro cabo de lá. Então, quando a gente vê esses fiozinhos, são eles que vão organizar as coisas que estão dentro da célula. Quem vai para onde, quem vai ficar ou quem vai sair, tá? Então, não pensem que é um negócio com líquido e tudo solto, não. Existe toda uma organização interna, beleza? Vamos falar da figura mais importante? Perdão. Que são os fosfolipídios. Olha só, quando a gente olha para um fosfolipídio, ele é uma cadeia de carbono grande, né? Tem as duas pernas aqui, ó, que são cadeias longas de carbono. Aqui está bem menor do que, se a gente for olhar na realidade, a comparação, então tem uma sequência gigante de carbono. E a gente tem uma região que é chamada de cabeça do fosfolipídio, que ela é carregada. Tem uma região negativa e uma região positiva, que geralmente é a colina e o fosfato. Então, o fato de essa molécula ter uma região apolar e uma região polar faz com que ela seja exatamente a estrutura perfeita para você separar o que está fora e o que está dentro em meio aquoso. Então é a membrana plasmática que possibilitou o surgimento da vida. Isso aqui é muito importante. Por quê? Quando você tem essa estrutura que a gente chama de anfifílica, que tem uma região polar e uma região apolar, significa que ela vai dissolver e ela vai se dissolver, enfim, em estruturas que são polares e em estruturas que são apolares. Dessa forma, a gente tem água do lado de fora da célula, a gente tem água do lado de dentro da célula. A água, vocês já sabem que é uma molécula polar também, né? Ela é carregada. Na região do oxigênio, ela é carregada negativamente e na região do hidrogênio, ela é carregada positivamente. Quando a gente olha para a molécula de água, tem a região negativa e a região positiva. Isso significa que, como tem muita molécula polar, tanto aqui embaixo como aqui em cima, a molécula do fosfolipídio vai mostrar a região polar para a água. Então você vê as cabeças dos fosfolipídios para baixo e para cima. Por quê? Essas regiões vão entrar em contato com a água. Já a região apolar, que ela foge da água, né? Ela é hidrofóbica, elas vão ficar voltadas para dentro. Então você tem aqui, ó, nessa parte interna da membrana, uma região altamente apolar. É por isso que o colesterol, ele está aqui dentro. Ó. O colesterol é um lipídio extremamente apolar e ele é responsável até para dar uma enrijecida na membrana plasmática. Então vamos falar um pouquinho dele. Como eu tinha dito, isso aqui é um mosaico fluido. Então, quando eu falo de mosaico fluido, ele é fluido mesmo. Então, a membrana plasmática ela não é uma estrutura rígida, como se fosse uma parede. Ela realmente tem essa fluidez. Só que essa fluidez, ela pode ser diminuída. Como? Com a presença de colesterol entre os fosfolipídios. É como se o fosfolipídio tivesse aqui, ó, solto, tranquilo. E aí, a partir do momento que chega uma molécula de colesterol do lado dele, ele já não tem mais essa fluidez toda, ele fica mais rígido. E é isso que faz com que alguns vasos sanguíneos tenham um problema de arteriosclerose,
que o excesso de deposição de colesterol nas membranas plasmáticas dessas células aqui fazem com que o vaso sanguíneo ele perca a capacidade de dilatar. E aí, se tem algum coágulo que passa por aqui, a célula o vaso sanguíneo, por exemplo, poderia dar uma dilatada para aquele coágulo passar e algumas células conseguissem diminuir, nas nossas células de defesa conseguissem diminuir aquele coágulo. Mas o que acontece é, essas células estão com a membrana plasmática tão rígidas que ela não dilata mais, aí entope. Quando entope, você pode ter um infarto, né? Se for no coração, se for uma veia do coração, é um entupimento no coração. Então a gente tem um infarto do miocárdio, né? Que aí é um pouco mais grave. Mas existem outros lugares do corpo que podem ter também esses infartos e podem ter danos, né, para a nossa saúde. Então, olha só, está aqui um modelo de uma membrana plasmática só com fosfolipídio, com ligações saturadas. Mas a gente sabe que os fosfolipídios apresentam insaturações. Então, para vocês entenderem, ó, se fosse só saturação, as moléculas ficariam muito bem encaixadas. Então isso faria com que a membrana ela fosse um pouco mais rígida. Mas na prática a gente vê que algumas regiões têm alguns carbonos dessa cadeia fazem ligação dupla. Isso faz com que a molécula tenha uma quebra. Então, o que era só carbono em sequência, se tiver uma ligação dupla, a molécula muda o ângulo. Então essa região aqui, ó, de insaturação faz com que essas ligações, faz com que essa membrana plasmática ela fique fluida. Então, quanto mais insaturação, mais fluida é a membrana. Quanto mais colesterol e mais saturação, mais rígida é a membrana. Isso vai depender também do tecido, né, gente? Tem tecido que a gente sabe que as membranas, né, as células, elas são mais maleáveis e tem tecidos não, que já são mais enrijecidos. Tem outros até que a gente conta com mineralização, né, como é o caso dos nossos ossos. E na membrana, gente, também é importante falar, aquelas proteínas que estão associadas, existem algumas que formam esses canais, né? Então aqui é uma visualização do que seria uma estrutura tridimensional dela. A gente vê a membrana plasmática aqui, né, os fosfolipídios e uma proteína aqui em destaque alaranjado. Ela é um poro, é um canal iônico. Isso aqui serve para passagem de moléculas que têm carga. Então imaginem aí, um sódio, um íon de sódio, é uma molécula muito pequena. Ela de fato deveria passar com uma certa facilidade pela membrana plasmática. Porém, como ela é carregada, ela tem uma dificuldade para atravessar essa região aqui, ó, porque é uma região extremamente apolar, que a gente já falou agora há pouco. Então, esses canais iônicos, eles servem para poder a célula controlar a passagem desses íons. O íon vai passar de um lugar onde tem muito para ter pouco íon, desde que ela esteja aberta. Então, a célula consegue regular a abertura dessas proteínas. A célula só permite passar o que ela precisa, só permite entrar ou sair, né, aquilo que ela vai usar. Então esse é um dos modos de controle que a célula tem para fazer uma diferença do meio interno para o meio externo. Um item que muita gente tem uma confusão na cabeça, tem muita dificuldade, é quando a gente fala de osmose. Pessoal, osmose, para quem tem dificuldade, entendam, é sempre a passagem de água, única e exclusivamente de água. A água aqui são essas bolinhas azuis, certo? Os triângulos verdes, as bolinhas vermelhas, elas vão representar outros solutos, como sódio, como magnésio, o que for. Então, a passagem de água daqui para cá, sem que haja a passagem dos íons, a gente está chamando de osmose. Então, reparem, onde tem mais água, onde tem mais molécula de água, ela vai se deslocar para onde tem menos, independente daqui ter muito soluto, né? Então vejam, reparem bem que aqui tem bastante do vermelho, aqui já não tem tanto. Então você pensa, o vermelho vai passar daqui para cá. Não, o vermelho está representando um soluto, cuja membrana é impermeável para ele. Esse é o grande lance da membrana plasmática, ela é permeável para a água, mas não é para tudo não. Por isso que a gente tem situações em que as células podem ficar muito murchas ou que as células podem encher tanto de água ao ponto de estourar, certo? Então tem um exemplo clássico com hemácias, né? Porque as hemácias são células que a gente tira do corpo e analisa com mais facilidade. Então a gente começou a perceber isso muito fácil, que é uma célula visualmente fácil de identificar isso. Então quando você coloca a célula em um meio hipertônico,
Ou seja, do lado de fora da célula tem muito sal e pouca água, é isso aqui, ó. O lado de dentro da célula tem muito sal, mas tem muita água. O lado de fora, que é hipertônico, ele tem muito sal e tem pouca água. Então a água sai da célula e vai para fora. O que acaba acontecendo é que a célula murcha, então ela perde bastante volume. Da mesma forma, se a célula aqui estiver num lugar onde tem muita água em relação ao que tem dentro dela, a água vai entrar nela. Então a água entra mais do que sai e ela pode até estourar. O que não acontece com células de planta, né? Células de planta têm parede celular. Então elas vão inchar, mas elas não estouram, certo? Olha aqui, a parede celular das células de vegetais e de algas, elas são rígidas. Então, mesmo que haja uma entrada muito grande de água, ela vai no máximo dar uma excedida, mas ela também não estoura, beleza? Então essa é a função mais importante, né, da parede celular, é manter a estrutura da célula, o formato da célula, aquele encaixe da célula naquela região, beleza? Existe também a estrutura que é conhecida como núcleo, gente. A gente já viu, né, na última aula, dogma central, no núcleo é onde está o DNA, é o núcleo que tem toda a informação genética que vai ser transmitida para a célula fazer o que ela precisa fazer. Então, dependendo do gene que está ativo, se é um gene de produção de melanina, o gene de produção de melanina está ativo. Vai estar ativo onde? Em célula do olho, que vai produzir a cor do nosso olho, em célula da pele, em célula do cabelo. Essas células têm o gene da melanina ativo, mas, por exemplo, ela não está ativa lá no gene do osso. Né? O gene do não faz sentido a célula ficar produzindo melanina lá dentro. Então esse gene, ele vai... Quais genes estão ativos ou inativos que vão determinar o funcionamento da célula? Lembrando que essa molécula de DNA aqui que está em preto, ela sempre vai se enrolar em volta de algumas proteínas, que são chamadas as histonas. Pessoal, essas histonas, elas estão super relacionadas com essa diferença de célula que eu falei para vocês. Lembra que o DNA, ele vai ser transcrito, você tem uma figura de DNA aqui, né? Uma molécula de DNA, ele vai ser transcrito em um RNA mensageiro. Para o DNA ser transcrito, precisa uma proteína encaixar nele, que é a RNA polimerase. Você imagina que se esse DNA estiver bem enroladinho, bem guardadinho, a proteína vai encaixar? Não vai. Então, por mais que o gene esteja ali, ele não consegue ser transcrito. Se o gene não vai ser transcrito, é a mesma coisa que aquele gene não está ali. É como se ele não estivesse ali. Então, quando o DNA está muito enroladinho nas histonas, aquela região que está bem enroladinha está inativa. Então, as histonas, elas fazem parte do processo de ativação e inativação de determinados genes nas diferentes células. Beleza? Fiquem atentos com isso, tá? Se perguntarem, inclusive, na prova com relação à metilação e acetilação, que já é um conteúdo um pouco avançado, você já está sabendo também, ó. Quanto mais grupamento metil, maior vai ser o grau de condensação do DNA. Então, grupamentos metil, eles acabam escondendo o DNA. Ou seja, quando você bota um CH3 na base nitrogenada, aquele CH3 vai induzir uma molécula de DNA a se enrolar mais na histona, fazendo com que aquele DNA seja inativado. Já os grupamentos acetil, é uma molécula um pouco maior, não vou desenhar aqui, ele vai fazer a descondensação do DNA, beleza? Então vamos para o próximo. Os ribossomos, a gente já viu na última aula, né? Ó, o formato tridimensional aqui de um ribossomo. Ele é mais ou menos esse aqui. Por aqui por dentro, ó, vai passar a fita de RNA mensageiro e ele vai lendo essa fita de RNA mensageiro aqui. Na medida em que ele vai lendo, ele vai produzindo uma proteína que é uma sequência de aminoácidos. Então essa aqui seria uma visualização de como é o ribossomo. O ribossomo está presente em todo o citoplasma, em volta do núcleo, do lado de fora, e no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é o que dá o nome ao retículo. Ele só é chamado de granuloso porque no microscópio os ribossomos parecem aqueles grânulos que a gente coloca em brigadeiro, sabe? Ele fica bem granuladinho. Então quando você olha no microscópio, o retículo endoplasmático ele parece granular. Então a gente chama ele também de retículo endoplasmático
granular. Olha aqui a função do ribossomo, vejam bem, ó. Ele lê as trincas do RNA mensageiro, que são chamadas de códon, e vai incorporando um aminoácido ao outro até formar a cadeia polipeptídica, certo? Já o retículo endoplasmático, ele é uma continuação do núcleo, viu, gente? Entendam dessa forma. Essas membranas, elas são todas interconectadas. Então, o retículo, ele está sempre associado ao núcleo. O que está mais próximo do núcleo, normalmente, é o retículo endoplasmático rugoso. Então, os ribossomos, eles tendem a ficar mais próximos dessa região do retículo endoplasmático, que está mais próxima do núcleo. Essa região, por ter muito ribossomo, é a região responsável pela produção e envio de proteína. Ribossomo não faz proteína, então leve isso para sua cabeça, tá? Se tem ribossomo, tem a ver com proteína. Já o retículo endoplasmático liso, ele tem a ver com o metabolismo de lipídios, tá certo? A próxima vesícula, a próxima organela que a gente vai ver é uma organela que é responsável pelo transporte de substâncias. É muito comum vocês ouvirem a comparação do complexo de Golgi ou complexo golgiense, que é em homenagem ao cientista de sobrenome Golgi, que foi a pessoa quem o descreveu, é muito associada aos correios. Por quê? Ela recebe moléculas... Perdão. Ela recebe moléculas, ela empacota essas moléculas e ela envia essas moléculas. Então, imagina o correio não recebe uma encomenda, não empacota, não armazena e não envia. É exatamente o que o complexo de Golgi faz. Só que o complexo de Golgi, ele tem uma face cis e uma face trans. Olha só, lembra que o retículo endoplasmático ele é todo interligado? O complexo de Golgi não é. Cada uma dessas vesículas é independente da outra, elas não têm uma comunicação física. Então não existe a possibilidade que, por exemplo, aconteceu aqui, ó, no retículo endoplasmático, de uma molécula ela passasse lá por debaixo e chegar... Opa, o que aconteceu aqui? Ela chegar, uma molécula que sai dessa região, ela pode vir por baixo aqui, ó, pelos cissáculos e acabar parando aqui, ou descer e vir parando aqui. Já no complexo de Golgi não tem como. Para que uma substância que chegue aqui na face cis alcance a face trans, ela sempre vai produzir uma vesícula que sai de um lugar e vai para outro. Então, a comunicação das substâncias feitas aqui pelo complexo de Golgi são nesse sentido. Se tem uma substância aqui que precisa ir para lá, ela vai sendo enviada por vesículas de um para o outro. Esse tempo, esse deslocamento, vai fazer com que a molécula seja trabalhada. Então é durante esses transportes que ela vai receber proteínas, vai tirar proteína, vai aumentar a complexidade, vai colocar outras substâncias. É um empacotamento, certo? E aí ela é enviada para a face trans. Então a face trans é a face que está voltada para fora da célula. A face cis é a face que está voltada para o núcleo da célula. Beleza? Esse é o fluxo que o complexo de Golgi faz. E existe uma vesícula muito importante produzida pelo complexo de Golgi, que são os lisossomos. Então, o lisossomo é a organela que participa do processo de digestão intracelular. Como é que acontece? Imagina que tem uma substância que está aqui do lado de fora, a célula está aqui dentro. É uma partícula de alimento, né? É um carboidrato ali interessante. A célula, ela vai incorporar esse carboidrato, ou ela vai, que se chama fagocitose, ou ela simplesmente deprime a membrana, que a gente chama de pinocitose, que é uma invaginação da membrana. Quando essa partícula entra na célula, ela vai se fundir a essa vesícula que a gente chama de lisossomo. Dentro dessa vesícula do lisossomo, gente, tem muita proteína que vai ser enzima, elas quebram. Essas proteínas foram produzidas pelos ribossomos que estavam associados ao retículo endoplasmático rugoso, que só produziu porque a informação genética estava no núcleo. Então, reparem na sequência de eventos. O DNA ele vai ser transcrito e traduzido, e aqui vai haver a tradução, né? Então, ele é transcrito no núcleo,
ele é levado para o retículo endoplasmático, lá nos ribossomos ele vai ser traduzido, essa proteína vai ser enviada para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai trabalhar, vai preparar, vai deixar a proteína pronta e vai mandar a vesícula. Essa vesícula está cheia de proteína lá dentro, só que essas proteínas elas estão inativas, elas só estão esperando o momento delas de brilharem. É tipo o jogador que está no banco, esquentou o banco e só quer entrar na quadra, é isso. Então tá aqui, ó, a vesícula cheia de proteína inativa, quando elas se fundem, aqui acontece uma série de mudanças. Normalmente altera o pH e isso faz com que a molécula mude a forma. Aí ela sai do estado inativo para o estado ativo. Então ela vai quebrar, ó, esse recurso alimentar em várias partículas menores que a célula pode usar. Então vamos para o item 104 do Enem de 2021, a segunda aplicação. Uma informação genética, ou seja, um fragmento de DNA, ela pode ser inserida numa outra molécula de DNA diferente, como em vetores de clonagem molecular, que são os responsáveis por transportar o fragmento de DNA para dentro de uma célula hospedeira. Se vocês repararem, já tem algumas questões que a gente fez que tem essa mesma temática, isso aqui é transgenia. Mas vejam, é um texto base que você pode cobrar transgenia, citologia, que é o caso aqui, pode cobrar coisa de genética, então fiquem atentos com as diversas abordagens que o mesmo texto pode trazer, porque uma vez que você lê um texto e a forma que esses textos se apresentam nas provas, eles começam a ser bem comuns. Então, quanto mais você resolve questão, mais você vai entendendo o que as pessoas que produzem esses itens, elas querem cobrar de você. Então, o avaliador, ele prepara um texto desse, esperando que você absorva alguma informação importante para cá. Tá certo? Então fiquem atentos. Sempre que estiverem fazendo exercício, pense, pode cobrar o que aqui? Poderia ser o que? Diferente do que já caiu, que pode cair na sua prova de novembro, tá certo? Então, por essa biotecnologia, podemos, por exemplo, produzir insulina humana em bactérias. Nesse caso, o fragmento do DNA, que é o gene da insulina, será transcrito e posteriormente traduzido na sequência de aminoácidos da insulina humana dentro da bactéria. Então, olha como esse texto tem toda a cara do dogma central da biologia molecular, né? Você tem DNA sendo transcrito no DNA mensageiro, para ser traduzido numa proteína, ainda tem a questão de edição de genes para botar numa outra célula, beleza? Então isso tudo aqui a gente já viu, aprofunda para a citologia, então fiquem atentos. De onde podem ser retirados esses fragmentos de DNA? Pessoal, o DNA está no núcleo, né? Então vai ser do núcleo. É um item fácil, muito fácil, mas lembrem-se, esse mesmo trecho aqui pode ser cobrado de outra forma. Então trabalhem isso na cabeça de vocês. Sempre que estiverem estudando, pense, cara, como é que isso aqui pode cair de uma outra forma? Aqui, ó, é uma outra maneira, tá bem? Então vamos lá. Partindo agora para outras organelas, que são organelas que têm o próprio DNA, que têm duas membranas. Isso aqui é um caso à parte, tá? Essas duas organelas que eu vou falar agora, elas são especialmente cobradas em provas exatamente por causa da história evolutiva que explica elas. Então, quando a gente fala em evolução, como é que muito provavelmente eram as primeiras células dos primeiros seres vivos? Eram células simples. A evolução ela tem essa tendência de ir do simples para depois ir para o complexo. Você não começa no complexo para simplificar, certo? A tendência da parcimônia é essa. Claro que existem situações de regressão, tá, gente? Mas não é o caso aqui. Então você tem uma célula procarionte, uma célula simples, em que o DNA está solto no citoplasma, organizado só para algumas proteínas. E essa célula ela passa a começar a sofrer algumas alterações, né? A membrana plasmática começa a invaginar e ela começa a se unir em volta desse DNA. Ela começa a se fundir. Então tem uma invaginação aqui, outra invaginação aqui, isso aqui tudo começa a formar uma grande rede de vesículas. E aí você tem a formação do que a gente chama de primeira célula eucariótica, certo? Essa primeira célula eucariótica, ela foi se alimentar de uma bactéria, muito provavelmente. Fagocitou essa bactéria. Só que essa bactéria não virou alimento dessas células. Essas bactérias, elas faziam um processo que era benéfico para a célula. Elas realizavam a respiração celular, que é a conversão de glicose em
CO2 e em água, com alta produção de ATP. Então, o que aconteceu? Essa célula bacteriana, ao invés de se tornar alimento para a célula eucariótica, elas passaram a conviver em simbiose. Essa é a hipótese da Margulis, e que é provavelmente o que realmente aconteceu. É a hipótese mais aceita hoje, tá? Então, aqui, ó, você tem células que passaram a ter organelas com DNA próprio. E por que ela tem duas membranas? Porque ela já teria a membrana plasmática enquanto bactéria, enquanto ser procarionte, perdão, e tem a membrana que a célula usou para fagocitar. É por isso que ela tem duas membranas e é por isso que ela tem um DNA próprio. A mesma coisa aconteceu com o cloroplasto, em um passo evolutivo depois, né? Essa célula aqui, que só tem mitocôndria, deu origem às células animais, por exemplo. Já essas células aqui, que tem também cloroplasto, que também é fruto de endossimbiose com procariontes que fazem e continuam fazendo, né, de maneira mais eficiente a fotossíntese. Então você tem aqui duas grandes linhagens, uma linhagem que tem apenas a mitocôndria e uma linhagem que tem mitocôndria e cloroplasto, certo? Então vamos falar um pouquinho da mitocôndria. A mitocôndria, gente, como eu adiantei, ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. Essa arquitetura da mitocôndria explica o que ela faz, né? Que é o processo de respiração celular. A gente vai ver já já. Ela tem DNA próprio, ela tem um DNA grandão, que é como se fosse o cromossomo bacteriano dela, e ela tem pequenos fragmentos de DNA, que seriam os plasmídeos da bactéria. Então a gente vê aqui uma série de evidências para a hipótese da Margulis, que é exatamente essa da endossimbiose que eu acabei de explicar. É uma organela que tem ribossomos próprios, gente, e os ribossomos dela são parecidos com ribossomos de bactéria. Outra evidência para a hipótese da Margulis estar correta, certo? Da mesma forma que tem duas membranas, que tem DNA próprio, que tem ribossomo próprio, ela funciona como se fosse uma minicélula dentro da célula. Só que os genes dela que estão ativos são genes muito específicos. O DNA da mitocôndria é bem reduzido. Por quê? Porque ela se especializou em fazer uma atividade. E aí todas as outras coisas que ela precisa fazer, ela depende da célula para fornecer para ela. Seja a glicose, seja o que for. Então as mitocôndrias, elas têm uma multiplicação própria. Quando a célula vai se dividir, as mitocôndrias se dividem independente, porque elas têm o próprio DNA. Da mesma forma, o cloroplasto. Ele tem a membrana externa, tem a membrana interna, e ela se organiza de uma maneira diferente, né? Na mitocôndria você tem a presença de cristas e vales, já no cloroplasto a gente tem um formato de empilhamento de membranas que lembram um monte de moedinhas, né? Inclusive o nome é grana, tá? No plural. É grana. Então, para quem vamos supor, né, vai que cai na sua prova, o nome dessa estrutura é grana, certo? Então vamos para o item 123 de 2020. Na tentativa de explicar o processo evolutivo dos seres humanos, em 1981, Lynn Margulis propôs a teoria endossimbiótica, após ter observado que duas organelas celulares se assemelhavam a bactérias em tamanho, forma, genética e bioquímica. Acredita-se que tais organelas são descendentes de organismos procariontes que foram capturados por alguma célula viva vivendo em simbiose. Tais organelas são as mitocôndrias e os cloroplastos, que podem se multiplicar dentro da célula. Então é tudo que eu acabei de falar, certo? A multiplicação dessas organelas deve-se ao fato de apresentarem, gente, para se multiplicar sozinho, o DNA próprio, porque é o DNA quem coordena tudo. Então, mesmo que você não soubesse que a mitocôndria tem um DNA próprio, dá para você aqui, por suposição, chegar a esse item, tá? Não é o ideal, mas é bom que você saiba. Tanto o cloroplasto como a mitocôndria têm DNA próprio, vão ter o próprio processamento de RNA mensageiro e de proteínas, tá bem? Lembrando, inclusive, que o DNA mitocondrial ele também pode ser utilizado para teste de maternidade, porque quando o óvulo ele vai ser fecundado por um espermatozoide, as mitocôndrias do espermatozoide não entram no zigoto, elas ficam de fora. Ou seja, se algum dia alguém falar que você tem mais DNA da sua mãe do que o do seu pai, tá certo. A questão é que você tem mais DNA porque você tem mitocôndrias
que são de origem exclusivamente materna, né? O seu DNA ele é todo do núcleo de origem paterna. Então você tem metade do DNA nuclear do pai e metade do DNA nuclear da mãe. Mas o DNA das mitocôndrias são exclusivos de origem materna. Então muita pesquisa pode ser feita nesse sentido também, sobre as linhagens, né? Não sei se vocês viram, mas houve um estudo que foi feito aqui no Brasil, comparando exatamente essas linhagens mitocondriais, o que demonstrou que a maioria da população brasileira é descendente de mulheres negras, porque as nossas mitocôndrias da maior parte da população brasileira foi rastreado exatamente dessa população. Enquanto que os cromossomos Y, não, a maioria é de uma população de origem europeia até, não tem esse desequilíbrio. O que isso diz um histórico, né, da nossa sociedade, em que mulheres negras são realmente mais violentadas e acabaram tendo mais filhos, porque elas foram violentadas por normalmente homens brancos, né? Isso aí, infelizmente, a gente pode, usando esse tipo de tecnologia, traçar histórico sociocultural da nossa população, tá certo? Nesse caso, é uma infelicidade a gente saber desses dados. Com relação, pessoal, a esse metabolismo energético que eu acabei de falar para vocês, a gente tem que trabalhar também dados de ecologia. Então, todas as cadeias alimentares e teias alimentares precisam de uma base que vai receber energia solar, que vai fazer fotossíntese lá no cloroplasto, né? E aí serve de base de alimentação para toda uma série de organismos, tá? Então, de maneira resumida, o que eu acho que você precisa, o mínimo que você precisa saber dessas duas coisas levando para a prova. A respiração celular é quando a molécula de glicose ela sofre, ela passa por uma reação química com molécula de oxigênio e ela é convertida em gás carbônico e o oxigênio acaba sendo convertido em água. Isso aqui é a respiração celular. O oposto, quando você volta água e gás carbônico sendo utilizados para produzir glicose e oxigênio, a gente está falando de fotossíntese. Então, se você sabe uma das reações, você também sabe a outra, né? Uma é o oposto da outra, certo? Então, pessoal, se você sabe essa equação global, ela vai te ajudar a responder vários itens, tá? Tanto de ecologia de ecossistemas, que está preocupado com o fluxo de energia e de matéria, também como questões de bioquímica e de nutrição. Beleza? Então, na próxima aula a gente termina esse conteúdo. Valeu!